O meu fechamento financeiro mensal começa assim. Vamos lá, abre aí os gastos do mês passado, filtra do maior pro menor, vamos olhar todos eles, um por um, e a primeira meia hora da reunião é só isso. Que ano passado a gente cresceu demais, a gente triplicou, e aí esse primeiro trimestre a gente se deparou com a realidade que a gente não era mais uma pequena empresa, era uma média empresa. Não basta ser resiliente, né? Você tem que ser estratégico. Mais um episódio aqui no nosso podcast, direto ao ponto. Hoje estou aqui com meus queridos colegas Diógenes e Tony. A gente hoje vai falar sobre o empreendedor brasileiro. A pergunta é: o empreendedor brasileiro, ele é também estratégico ou ele é somente resiliente? E qual que é o caminho, Tony Celestino? Primeiro, tem que ser resiliente, sem dúvida. Né? Empreender no Brasil não é fácil, mas eu acho que tem várias questões aí, tanto a questão da dificuldade de empreender no Brasil, quanto também a glamorização que está acontecendo nos últimos anos do empreendedor. Né? Por um lado é bom porque atrai, né, a visão de pessoas que nunca nem sequer pensaram em empreender e tal, mas quando o cara cai de cabeça e pensa, né, entra nessa história dos coaches da vida, né? Tipo, não, se eu nunca desistir, ninguém vence quem nunca desiste, né? Aquelas, é impossível vencer quem não desiste nunca. Exato, essas paradas assim, de maneira meio cega e tal, e não para beleza, agora deixa eu criar aqui o meu plano, deixa eu ver o que é que como CEO age, o que é que eu preciso fazer, né? Quais são as minhas ações, como que eu contrato bem, quem que eu tenho que contratar e tal, como que eu melhoro minhas habilidades, minhas capacidades. Pô, esse cara ele vai sobreviver. Uhum. Ele não vai evoluir. Mal vai pagar a conta. Mal vai pagar a conta, né? Uma hora, cara, não basta ser resiliente, né? Você tem que ser estratégico. Uhum. Né? Não basta dar murro em ponto de faca, porque uma hora a faca vai rasgar sua mão e já era. Né? Fala-se muito mundo afora, né? Internacionalmente mesmo, que uma das grandes qualidades do empreendedor brasileiro é a resiliência e a criatividade, né? Sim. Eu acho que isso, concordo que realmente é uma força que a gente tem, nós brasileiros. Concordo. Agora, qual vocês acham que são as ferramentas estratégicas básicas, que, cara, são as mais simples, assim, que o empreendedor poderia estar aplicando para sair um pouco desse universo, cara, de só guerra? Eu, sinceramente, iria nos clássicos. Uhum. Nos clássicos. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa é um... Contratação. É um plano, né? Aí depende muito do estágio também da empresa, né? Uhum. Mas é isso, é fluxo de caixa, um plano de carreira de desenvolvimento, né? Pro time, como é que é? É o PDI, né? PDI. PDI. Cara, em termos de sociedade, eu vejo muita gente se ferrando, né? Em termos de sociedade. Cara, faz um vesting, né? Dependendo do caso, né? Faz um bom contrato, né? De acordo, né? Um bom acordo de sócios. Uhum. Cara, é fazer o básico. Uhum. O básico bem feito garante que aí sim você está pronto para ser resiliente, entendeu? Eu ousaria dizer que acordo de sócios é uma coisa avançada já, sabe? Não deveria, mas é avançado. Cara, se você for pegar as empresas que tem, meu Deus, é quase nada. Mas eu acho que esse é um grande erro, entendeu? Porque talvez eu esteja com viés aqui por causa do G4, né? E a gente atende, quando eu estava lá, né? A gente atende uma galera mais de média empresa. Mas o que eu já vi de empresa que começou pequena, negligenciou acordo de sócio e se ferrou quando cresceu um pouco mais, claro. Putz, é inúmeras, entendeu? Então, mas beleza, concordo, já é algo mais avançado. Mas, por exemplo, básico do básico do básico, fluxo de caixa. Sim, o cara é um pipoqueiro, ele tem uma carrocinha, precisa ele comprar deveria milho. ter um fluxo de caixa. Porque ele vai precisar comprar Até para ele ver de onde que está vindo o dinheiro, sim, onde está saindo. Exato. E onde ele pode otimizar para ganhar mais. Às vezes você otimiza muito mais cortando aqui e ali do que trazendo mais dinheiro, mais venda. Exatamente. Até um ponto, né? Às vezes só vender mais, dependendo de como você está estruturado, vai acabar te quebrando. Não resolve. Vai acabar te quebrando, às vezes. A gente já viu. Tem aquela clássica máxima, né? Que quando você corta R$1 de despesa, você ganha R$1 inteiro, né, de lucro. Exato. Mas quando você fatura R$1 a mais, você não ganha R$1 inteiro a mais de lucro, né? Tem que tirar suas despesas de cima. As despesas, os impostos e tudo mais. Então, cortar realmente. E primeiro trimestre para a Lab Media foi muito duro. Muito, muito, muito duro. Porque ano passado a gente cresceu demais, a gente triplicou.
E aí, esse primeiro trimestre, a gente se deparou com a realidade que a gente não era mais uma pequena empresa, era uma média empresa. Interessante. Batendo 40 pessoas, um monte de funcionário que eu não conheço, nunca vi, não sei nem o nome. Sério, um monte. Quando você bate 40 pessoas, você já não conhece mais o seu time todo. Isso é verdade. Conhece o seu liderado, vai ter o time dele, que talvez tenha outro time dele. Vai indo. A gente fez uma grande mudança de foco, de deixar de vender, para olhar para dentro de casa. Legal. E reorganizar. Isso é estratégia. Experience, reorganizar o financeiro. Boa. Reorganizar a meta. Demissões. Algumas contratações pontuais. Reorganizar investimentos em marketing. Uma série de negócios que, para uma empresa que projeta dobrar de tamanho esse ano, a gente só cresceu 10% nos primeiros 3 meses. Que é bem pouco. Eu acho que esse Só que agora a gente está preparado para continuar até o final do ano. Esse é um sintoma clássico de empresa mudando de fase. É clássico. Inclusive tem um livro que fala sobre as fases, né? O Ready, Fire, Aim, não sei se vocês conhecem. Cara, ele separa empresas lá em fases, né? Então, até 1 milhão de faturamento, até 10 milhões, até 100 e acima de 100. E existem alguns marcos, assim, que marcam mesmo, perdão a redundância, as mudanças de fase. Sim. E olhar para as suas despesas e tal é uma delas, clássicas, que ele cita lá no livro. E aí, eis a armadilha, né? Porque o cara que pensa só daquela maneira, né? Do seu resiliente, vai, tal. Se não parar e tiver momentos, né, de pensar na estratégia, vai acabar mais cedo ou mais tarde se ferrando, se dando mal. Eu sempre falei, cara, pra galera, assim, pro meu time e tal, a gente não precisa ser unicórnio. Eu sempre fui muito orientado à eficiência. Tanto financeira quanto operacional mesmo, sabe? Deixa eu ver o processo, como é que tá, dá pra fazer mais, menos com isso, etc e tal. Cara, eu sou o cara chato disso. A gente tem lá, basicamente, mensalmente, a revisão de todos os custos. O meu fechamento financeiro mensal começa assim, vamos lá, abre aí os gastos do mês passado, filtra do maior para o menor, vamos olhar todos eles, um por um, e a primeira meia hora da reunião é só isso. Todo mês? Todo mês. Caramba. Todas as linhas, todos os meses. E aí eu convido os gestores, todo mês eu faço a mesma pergunta. E aí, galera? Tem alguma coisa aí? Dá pra gente reduzir? Dá pra gente cortar? O que vocês acham? Tal coisa é necessário? Cara, gasta meia hora por mês, bicho. Sim. Aí, beleza. Depois que a gente faz isso, daí a gente vai pras receitas. Vamos lá, o que a gente faturou? O que ficou acima da meta, abaixo da meta? O que nós vamos fazer? Qual que é o plano de ação? O que já está sendo corrido atrás? O que não e tal. E aí depois a gente vai olhar mais estrategicamente, né? Planos, projetos, OKRs, os grandes indicadores do negócio. Mas eu não vejo por que não fazer uma revisão de custos mensalmente. É fácil de fazer, pô. Pega lá teu Excel, separa do maior para o menor. Alguém tem que fazer, olha, né? Se tu não olhar... Me custa meia hora. Eu acho que vale a pena, sabe? Com certeza. Boa. Então, é isso, né? Tem que tomar cuidado, não ficar nessa sina só de... sangue, suor e lágrimas. Faz parte. Bastante estratégia para potencializar o esforço. O esforço. O esforço só pelo esforço não dá resultado, né? Tem que ser estratégico. Se der resultado, vai ser muito na força bruta. E aí, é a tal da história, né? Todo empreendedor tem que contar em algum certo grau com a sorte. Só que o problema é que quando você está só na base da resiliência, a sua dependência da sorte acaba ficando muito grande. Muito alto. É como se você perdesse tempo de vida. Eu fico com essa reflexão, sim. Correr com paraquedas aberto. Talvez. É uma outra analogia boa, uma metáfora. Sabe, você de repente com o mesmo esforço poderia estar ganhando mais ou poderia estar ganhando a mesma coisa se você já às vezes não está ganhando mais, mas está se preparando para ganhar mais. É o caso que o Diógenes falou aqui. Ou às vezes está satisfeito com o resultado, mas cara, poderia estar trabalhando a metade. Sim. Né?
Verdade. Às vezes a pessoa está satisfeita com o resultado, beleza. Boa. Acho que o resumo aqui é seja resiliente, mas de maneira estratégica. Estratégico. Né? Boa. Nos vemos no próximo. Valeu.